Bom dia, meus queridos. Hoje o tema é muito importante. Eu dei o título de Quem cuida do cuidador? Quem cuida do cuidador? Geralmente o cuidador está ali para todo mundo, mas quem cuida dele? Existe um tipo de estresse que é típico para aqueles que trabalham com pessoas, ou seja, psicólogo, pastor, enfermeiro e cuidador. Esse tipo de estresse se chama burnout. Burnout é um fenômeno psicológico que ele é meio complexo e ele se desenvolve quando o estresse é muito prolongado. Então, é excesso de trabalho. Ele afeta não apenas os cuidadores profissionais, mas também os cuidadores de familiares. E ele é caracterizado por três elementos. Primeiro é a exaustão emocional, o segundo é a alienação e o terceiro é o desempenho reduzido. Eu vou falar só um pouquinho sobre cada um. A exaustão emocional é quando você está com a cabeça cansada. Muita gente diz: ai, meu pai, não estou aguentando mais esse negócio aqui, eu não sei o que fazer. É aquela sensação de cansaço normal. Você dorme a noite inteira, acorda de manhã cansado. Durante o dia está cansado, o dia seguinte continua cansado. Não somente fisicamente, a gente vai falar sobre esse tipo de coisa também. Então, essas pessoas se sentem sobrecarregadas, né? Elas têm dificuldade de regular as emoções. E é justamente porque elas estão constantemente em, em vigília, né? Vigilância, precisa prestar atenção a tudo. Essa parte da alienação, ela tem a ver com o distanciamento que esses cuidadores têm, porque eles estão sobrecarregados. Aí eles ficam um pouco cínicos e daí não conseguem discernir se a pessoa que está sendo cuidada realmente precisa de cuidado naquele momento. É como se os sentimentos pessoais fossem assim, uma avalanche tão grande que eles não discernem, não sabem diferenciar. Será que eu vou conseguir cuidar dessa pessoa? E daí eles podem se distanciar emocionalmente da situação para se protegerem do estresse emocional. E afeta também o burnout, né? Afeta o desempenho que vai ser um pouco menor do que a pessoa está acostumada a desempenhar, né? Geralmente você é aquela pessoa que diz: eu dou conta de tudo e agora não estou dando conta, não está dando certo, eu tento fazer uma coisa e não consigo. Então é um impacto muito forte do estresse no desempenho, começa a declinar. E aí não somente na área do cuidado com a pessoa, mas em outras áreas também. Então vai ficando cada vez um pouco mais difícil de você discernir e saber, oh meu pai, aqui é um estresse crônico, a tensão está excessiva, o esgotamento está chegando. Então não tenha medo de reconhecer que você está precisando de ajuda. Não é um sinal de fraqueza quando você pensa, ah, eu não tenho que continuar, não, eu tenho que dar conta, não, eu tenho que fazer. Reconheça seus limites e peça ajuda. Então vamos ver qual é o papel do cuidador de familiares para a gente entender melhor como é que isso funciona. Quem são esses cuidadores de familiares? Eles são pessoas que desempenham um papel muito importante na vida, não somente da pessoa que eles estão cuidando, mas em toda a família, não é? Porque todos eles estão contando com aquela pessoa que geralmente é uma, no máximo duas, e o resto, por diversas razões, não podem estar cuidando diretamente da pessoa que precisa desse cuidado. Às vezes é o marido que cuida da esposa, às vezes é a filha que cuida da mãe, às vezes é um tio que cuida do sobrinho, não é? Então, os cuidadores de familiares, eles são os heróis invisíveis do sistema da saúde, porque eles realizam um grande trabalho não somente da pessoa, mas da própria casa. Então, é muito importante o cuidador de famílias? É. Por quê? Porque a própria família pode continuar morando na casa. Não precisa ir para uma casa de terceira idade, não precisa ir para um sanatório, não precisa ir para o hospital. Fica em casa, no seu habitat, que não há lugar melhor, não é, para você envelhecer ou até morrer, dependendo das circunstâncias, do que o seu próprio lar, que é um ambiente conhecido. Então, os cuidadores de familiares, eles também desempenham um papel crucial em fazer a conexão entre o médico de família, não é? E a pessoa que está sendo cuidada, porque você está a par dos medicamentos, você sabe os horários, e você pode dar algumas informações sobre como esta pessoa está. Se está cansadinha, se tem uma feridinha que apareceu,
Então, é muito importante esse compartilhamento de informações com a equipe médica. Mas existem alguns desafios e encargos do cuidado. Embora o papel dos cuidadores familiares seja muito importante, afeta vários aspectos: o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto do tempo e o aspecto financeiro. A gente vai falar um pouquinho de cada um, talvez não necessariamente nessa ordem, mas existe uma tensão emocional nata no cuidador que está já há alguns anos, talvez, cuidando. Então, é uma carga emocional esmagadora. Por quê? Porque eles estão 24 horas disponíveis, né? Quando eles estão em casa, geralmente eles moram na casa ou moram perto, então tem a pressão do tempo também. Então, o cuidado geralmente exige atenção por 24 horas por dia, e isso pode levar a uma falta de tempo livre e de relaxamento pessoal do cuidador. Então, a gente geralmente, quem está cuidando ali no meio, eu falo também por mim, não percebe esses sintomas de burnout no início do estresse, que é o mais fácil de cuidar, porém mais difícil de identificar. Então, ele se desenvolve gradualmente e é um processo muito complexo que pode ocorrer devido a estresses e desafios contínuos associados ao cuidado de entes queridos. A gente quer cuidar bem, mas existem alguns fatores chaves que podem contribuir para o desenvolvimento do burnout. E eu vou mencioná-los não para a gente fazer, mas para a gente evitar, né? Para a gente não chegar ao burnout, para a gente perceber já no início. Vamos falar do tempo. Eu já disse que leva, né, 24 horas, talvez até 7 dias por semana, o que seria muito ruim para o cuidador, né? Então, o fato de estar constantemente de plantão para prestar cuidados pode fazer com que os cuidadores de familiares nunca consigam realmente relaxar, porque estão tensos, né? Mesmo quando eles saem de férias, eles estão pensando, estão ligando, e muitos deles não saem de férias por muitos anos. Então, alguns sinais de alerta precoce de burnout, porque quando ele não é precoce, é fácil de identificar. Né? Então, vamos ver se a gente consegue, antes dos sintomas aumentarem, que eles são muito comuns aos cuidadores, a gente ficar atento para ver se a gente consegue evitar. O primeiro é a fadiga crônica, que eu já mencionei um pouquinho. É uma fadiga persistente e avalaçadora, ela não diminui nunca. Eu lembro da minha irmã, que teve que cuidar tanto do meu pai como parte da minha mãe, né? Porque nós todos morávamos fora do país, onde moravam meus pais. Tinha hora que ela dizia, ai, me dá vontade de me deitar no chão, de tão cansada que eu tô. Então não tem mais, é uma exaustão total. É uma exaustão total e a gente precisa prestar atenção nessa fadiga crônica, porque quando a gente está assim tão cansado, diminui o desempenho físico e pode prejudicar a capacidade de prestar cuidados. Tem também o distúrbio do sono. Eu lembro que a gente tinha durante o dia cuidador, ou uma, sei lá, uma diarista ou empregada, mas à noite quem cuidava era a minha irmã e eu, a gente se alternava. E existe o distúrbio do sono que você demora para adormecer, né? Tem insônia, não consegue se acalmar, foi muita agitação durante o dia, mas tem aquele outro que você dorme imediatamente quando se deita, porém acorda várias vezes durante a noite. Às vezes em estado de alerta, porque às vezes o cuidado, aquela pessoa que está sendo cuidada chama, mas às vezes você se acorda sem ninguém chamar. Sobressaltado, então você tem. É claro que isso vai te dar cansaço no dia seguinte, né? Então a capacidade de enfrentamento durante o dia vai diminuir, o funcionamento vai diminuir. E daí aumenta a irritabilidade. Existem muitos cuidadores que eles nos primeiros anos funcionam bem, são calmos e tranquilos, mas não tem como não se irritar quando você está com essa fadiga crônica, né? Esse cansaço constante, ou quando você tem algum tipo de distúrbio do sangue, do sono, desculpe, você não consegue adormecer assim que deita, porque está muito antenado, ou você dorme logo, mas está acordando várias vezes, e daí demora a voltar a adormecer durante a noite. Essa irritabilidade deixa a gente muito frustrado. É como se a gente não pudesse regular
as emoções. Então, a gente se sente muito sobrecarregado, é muita responsabilidade, será que eu vou dar conta? E se acontecer alguma coisa séria e eu acho que não é séria e não chamo a ambulância, ou às vezes eu chamo a ambulância e não era tão sério. São muitas demandas, né, que esse cuidador tem. Então, esses sinais de alerta precoce não podem ser ignorados. Se os cuidadores de familiares perceberem esses sintomas em si mesmos, eles devem agir imediatamente. Isso pode significar aceitar o apoio de outras pessoas, talvez outros membros da família, ou outros amigos, ou buscar ajuda profissional, ou recorrer a serviços de apoio ao cuidador. Eu vou falar especificamente sobre cada um, mas assim, a detecção desses sintomas precoces são fundamentais para evitar o esgotamento e proteger a saúde e o bem-estar. Então, esses cuidadores familiares, eles precisam estar com saúde, eles precisam se sentir bem. Então, não é fraqueza, como eu já falei. Procurar outras medidas para que a minha qualidade de vida como cuidador possa continuar. Então, existem alguns efeitos do burnout em cuidadores de familiares, como eu falei, né? São os efeitos físicos, tem os psicológicos, os sociais e os ocupacionais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Às vezes a gente pensa que a gente é de ferro, porque a gente foi forte a vida inteira, porque a gente deu conta de tudo, porque a gente trabalhava integral e a gente cuidava dos filhos e cuidava do marido e cuidava da casa. Mas olha, existem pesquisas que demonstram que muitas vezes, por falta de cuidado do cuidador, ele se vai antes daquele que está sendo cuidado. Então é muito importante os problemas de saúde física. Como eu uso muito o meu corpo, não é? A prestação de cuidados corporais pode ser fisicamente exigente e pode levar à exaustão. Há problemas de saúde para os cuidadores de familiares. Eu tenho que levantar aquele que está sendo cuidado, eu tenho que lavar, talvez eu tenha que vestir, eu tenho outras tarefas de cuidado que podem exigir muito do meu corpo. Então eu começo com dor na lombar, dor na coluna, dor na cervical e dói o joelho. Então a tensão e o estresse prolongados podem levar a problemas de saúde além da coluna. Por exemplo, doenças cardiovasculares, distúrbios do sono, que eu já mencionei, problemas no estômago ou no intestino, né? Eu não tenho tempo para comer, ou eu como rápido, ou eu não presto atenção no que eu estou comendo. Vamos falar sobre isso também. E isso tudo enfraquece o sistema imunológico. Então, não é incomum que cuidadores desenvolvam doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? Rapidamente, é uma doença que, ao invés de ela cuidar do corpo, ela faz com que o corpo fique fraco. E daí você adquire doenças autoimunes, como lúpus ou muitas outras. Né? Então, existem também os efeitos psicológicos. É importante prestar atenção aos efeitos físicos, mas a carga emocional de cuidar de familiares é muito alta, não é? Os cuidadores podem ser confrontados com uma variedade de sentimentos. Os efeitos psicológicos do burnout são frequentes e eles podem ser graves. Eu não estou exagerando, a gente precisa prestar atenção. Alguns cuidadores desenvolvem depressão. Eles têm um risco maior de depressão, porque eles estão cuidando de uma pessoa próxima delas, não é? Por conta do estresse emocional contínuo, você fica exausto. Outra coisa que você pode desenvolver que tem a ver com os efeitos psicológicos é a ansiedade. Então, essa preocupação o tempo todo com a condição da pessoa, meu pai, a infecção de urina, vale a pena dar antibiótico? Ou ela vai passar tão mal com os efeitos colaterais que é melhor eu procurar um outro tratamento? E eu não consigo falar com o médico, então eu fico ansioso. O temor e a preocupação com o futuro podem ser avassaladores. Vai depender de mim se meu pai vai viver meio ano a mais ou não. O que eu posso fazer? A desesperança. Quando eu faço o meu melhor, eu vejo que essa pessoa está só piorando, só piorando. O burnout pode aumentar a sensação de desesperança, porque os cuidadores têm a sensação de que a situação não vai melhorar. E algumas doenças são terminais, a pessoa vai envelhecendo, né? Ou um câncer, a gente já sabe que vai ter um final, ou mesmo uma doença autoimune, e aí você começa a vivenciar o luto antes da pessoa morrer. Ah, porque essa aqui não é mais a minha mãe. Eu estou sendo a mãe dela agora, então é uma perda.
não é? Você vai testemunhar o declínio físico, o declínio mental do seu ente querido. E isso pode desencadear sentimentos de tristeza e de perda. É outro sintoma, outro efeito psicológico, o luto. E a culpa. Ai, Senhor, os cuidadores se sentem culpados muito frequentemente, porque acham que não estão fazendo o suficiente, ou que eles não são perfeitos, e eles têm que melhorar e não conseguem. É um ciclo vicioso. E daí vem a frustração. Lidar com problemas comportamentais ou desafios repetidos de cuidado pode levar à frustração. Não é fácil. Existe também um impacto social. O burnout tem um impacto muito significativo na área do social. Por quê? Porque muitos cuidadores se isolam socialmente, né? Eles tinham amigos, gostavam de sair, de praticar esportes e tinham hobbies e passatempos. Mas aí eles não têm muito tempo para os amigos e daí vão ficando cada vez mais sozinhos em casa, né? A responsabilidade do cuidado o leva a isolamento. Então, eles se afastam de coisas que gostavam de fazer e não têm nem energia para fazer as coisas que gostariam. Então, cuidar pode consumir muito tempo e isolar os cuidadores das atividades sociais e do apoio que eles poderiam receber dos familiares ou dos amigos. E daí, você não tem tempo para o seu cônjuge, você não tem tempo para sua esposa, você não tem tempo para o seu filho. Então, esse membro da família está sendo negligenciado porque você está dedicando quase todo o seu tempo para cuidar desta pessoa que também depende de você. Então, precisa haver aí um equilíbrio. E tem também o impacto ocupacional, ou seja, na profissão, no trabalho. Os cuidadores familiares sofrem impactos muito importantes também no trabalho, né? Tem problemas no local de trabalho, está sempre estressada, dá uma resposta que não deve. E eu estou me referindo a cuidadores que ainda não estão aposentados e que precisam continuar trabalhando, não é? Então, o que que acontece? O desempenho diminui, aí o empregador reclama: nossa, você fazia melhor, nossa, você não chegava atrasado, nossa, você não tinha que interromper uma aula. Mas ele não sabe que às vezes a mãe liga, ou o pai liga, precisa ir no médico, tem que fazer alguma compra, tem que interromper a atividade do trabalho para servir a esta pessoa que eu estou cuidando. Então começa a haver dificuldade no desempenho do trabalho e afeta a carreira. Às vezes você quer fazer carreira, quer ter uma promoção, quer subir do posto. Eu não estou nem falando nisso, eu estou falando que você pode vir a perder o seu emprego por conta de não estar fazendo como fazia antes de se tornar cuidador de um parente, de um familiar. E daí, isso, quando você é mandado embora ou tem que reduzir sua carga horária, isto envolve encargos financeiros, né? A combinação de responsabilidades no cuidado e os problemas da carreira, você passa a ter dificuldades financeiras, como se não bastasse todos os outros problemas, né? Então, os cuidadores podem ter que reduzir o seu trabalho ou mesmo abandoná-lo para dedicar tempo ao cuidado. E aí você acaba ganhando menos. Então é complexo. Esse burnout a gente precisa estar atento, mas a gente pode prevenir, a gente pode gerenciar esse tipo de estresse. Então, é muito importante. Por quê? Porque vai proteger a minha saúde física, a minha saúde mental, a saúde daquele cuidador, não é? Vai manter a sua capacidade de prestar assistência. Se você adoece, quem vai cuidar dessa pessoa? Vai ser pior. Ninguém é insubstituível. A gente pensa, se eu não fizer, quem vai fazer? Mas tem algumas estratégias e algumas abordagens que a gente pode usar para prevenir e para gerenciar o burnout. O autocuidado é o número um, minha gente. Cuidadores de familiares precisam cuidar de si. Mas como? Como é que eu vou fazer isso, Thelma? Ó, intervalos regulares. Mas não tem tempo para respirar, não tem tempo nem para tomar um banho ou para almoçar em paz. Coloca o despertador. Deu a hora, você precisa se organizar de tal maneira que você possa incorporar esses intervalos regulares em sua rotina diária de cuidados. Para quê? Para você descansar, para você recarregar as baterias. Sem esses intervalos, você não vai poder dar a assistência necessária que você poderia se tivesse tomando tempo para relaxar.
Estilo de vida saudável também ajuda, não é? Ao cuidador. Nada de muita fritura ou muito doce, uma dieta balanceada, atividade física regular. Mas, doutora, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo nem para nada. Precisa incrementar na sua rotina essa atividade física. O sono precisa ser regularizado antes de você adoecer. Mas eu não posso, talvez precise alternar com uma pessoa. Uma noite você dorme bem, sem interrupção, a outra noite você cuida do seu ente querido. Né? Existe manter a própria saúde é muito importante. E para você controlar o estresse, existem algumas técnicas que você pode fazer, de meditação, de relaxamento, de respiração. Tudo isso pode ajudar a reduzir o estresse. Precisa tomar tempo para fazer as coisas, e não achar que tem que fazer tudo, que tem que dar conta de tudo, que é só você quem vai fazer. Mantenha seus hobbies, seus interesses. Isso é muito importante, porque vai ajudar a você mesmo, né? Vai ajudar, você vai tratar melhor esta pessoa, você vai ter mais qualidade de vida. O seu próprio bem-estar está em jogo. Então, o autocuidado é muito importante. Outra coisa muito importante é o apoio profissional, né? Aconselhamento psicológico, psicoterapia. Existem várias linhas de psicologia, não é? Que pode lhe ajudar. Os cuidadores familiares precisam cuidar do estresse emocional, senão eles não vão ter condições de continuar fazendo o trabalho que eles gostariam. Podem adoecer seriamente. Existe um serviço de apoio ao cuidado. Você pode criar uma rede, amigos, parentes, primos, né? A utilização desses serviços de apoio pode proporcionar um certo alívio. Se existe na sua cidade um grupo de cuidadores que se encontram uma vez por semana para conversar sobre o que eles passam, então eu não sou a única que fica ansiosa, eu não sou a única que tive depressão, ele está vivenciando o luto também. Ajuda, alivia. Um sentimento negativo compartilhado, ele é diminuído, ele é diluído. Então, pedir ajuda aos familiares e aos amigos. Às vezes a gente acha, não, eu vou dar conta, ele tem muito mais o que fazer do que eu. Não é por aí. Ou não adianta pedir, porque ele não vai fazer mesmo, tem que compartilhar. Sem expectativa. Se ele não tem tempo ou ela não tem dinheiro para ajudar, ela precisa saber o que você está fazendo, com o que você está lidando, que tipo de dificuldades o cuidador está tendo. Tem que delegar responsabilidades. Você é encarregado de ligar para o médico, mesmo que a pessoa não mora no país. Você é encarregado de atualizar a lista de medicamentos. Você é encarregado de observar coisas que não precisam estar do lado da pessoa. Ou se essa pessoa não tem condições de fazer nem isso, ela pode ajudar financeiramente para ter mais uma pessoa ajudando. Mais um cozinheiro, mais um diarista, mais um cuidador, para não sobrecarregar. Delegar tarefas, comunicar o que está acontecendo de maneira aberta e honesta, com a família e amigos, todas as necessidades que você tem, todos os fardos que o cuidador está carregando, para poder obter apoio. Ninguém pode ler pensamento. Não, se ele amasse a mãe dele, ele prestava atenção e via o que eu estava fazendo. Não, você precisa comunicar, não é? E depois o apoio social, manter contato social, não perder o contato com os amigos, né? Promover relacionamentos para evitar o isolamento social. Resumindo, meus queridos, o desenvolvimento de burnout em cuidadores de familiares é um processo gradual, silencioso, complexo, não é? Geralmente começa sem ser percebido. Por isso é importante enfatizar que esses efeitos não apenas afetam os próprios cuidadores, mas também os seus receptores de cuidados, os seus familiares. Portanto, reconhecer o burnout em um estágio inicial e tomar as medidas adequadas para preveni-lo e gerenciá-lo é muito importante. Porque daí evita de você adoecer. Se realmente você estiver muito mal e não puder mais trabalhar, é muito pior. Então, pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é fortaleza. Autocuidado não é egoísmo, é necessidade. Por quê? Porque você precisa proteger sua saúde. Se você tem saúde, você cuida melhor do outro.
que não pode se cuidar, né. Então, apoiar e reconhecer o trabalho que os cuidadores fazem é muito importante. Se você que está ouvindo essa palestra não é cuidador, preste atenção, desenvolva essa sensibilidade para ver de que maneira você pode diminuir o fardo do cuidador. E quando eu uso a palavra fardo, não é no sentido negativo, é um prazer, é um privilégio cuidar de alguém da família. Mas ninguém consegue fazer isso sozinho. Lidar com esse esgotamento requer tempo, paciência e disposição para aceitar ajuda. Às vezes a pessoa não quer ajuda. Não, eu dou conta, mas não dá. Falo por experiência, né? Então é muito importante você aceitar ajuda, você se cuidar, você não se isolar socialmente. Então, os cuidadores de familiares devem saber que não tem nenhuma vergonha em buscar apoio. Muito pelo contrário. Eles estão numa melhor posição para ajudar os outros quando eles estão cuidando de si mesmos. Então, quando eu busco ajuda, não é porque eu não, né, não sou capaz, é porque eu quero cuidar melhor. E não existe ninguém que dê conta sozinho. Então, fica aqui essa grande dica. Busque ajuda para que você possa continuar ajudando. Tudo de bom, meus queridos. Uma boa tarde. Abraço.